Random Access Memory. Access Memory. Então, o que tem na RAM? Primeiro, a gente chama de memória de acesso randômico, que não é mais, assim, todas as memórias hoje são randômicas. Por quê? Porque antigamente você tinha lá a fita, que você tinha que passar os programas e eram sequenciais, né? Uma música, um programa, até programa mesmo. Eu me lembro quando eu chegava, eu tinha meu TK-85, que era ligado na televisão, e aí eu passava na banca de jornal e eu tinha um gravador, que era a memória. Aí eu comprava um joguinho, aí pegava, botava na fita, aí ele lia a fita, passava para lá para jogar, aí eu ia tomar banho. Aí eu me lembro que às vezes quando eu chegava, eu ia, aí tinha enrolado a fita, não sei o que, era uma merda, né? Então, a RAM, ela basicamente, você tem SRAM, tá? E DRAM. Olha para trás. Tá? Então, ó, aqui é a RAM estática. Aqui é a RAM estática, aqui é a RAM dinâmica. Aqui é estática, né, em inglês. Dinâmica. Essas RAMs, bom, primeiro, essa daqui, tá? Ela é feita à base de um componente chamado flip-flop. Eu não vou entrar no detalhe, né? Mas só para você entender, flip-flop, tá? Flip-flop, tá? Isso aqui é um componente eletrônico, tá? É um componente eletrônico que você armazena ali, momentaneamente. Só que essas aqui, o problema dessa aqui é que elas são voláteis, né? Voláteis. O que é volátil? Quando você acaba a energia, você perde o que está escrito, né? São voláteis. Aqui é não volátil. Por Muito bem. Essa daqui, a RAM dinâmica, ela é a base de capacitor. Pô, professor, por que eu tenho que saber isso aí? Porque essa daqui, o flip-flop, se a gente fosse ver, é como se aqui fosse uma DRAM e aqui fosse um flip-flop. Aqui é um capacitor e aqui um flip-flop. Mais ou menos uma analogia. O capacitor é bem menor, mas tem um negócio, o capacitor ele vai perdendo a carga ao longo do tempo. Então, você precisa que o microprocessador ele tem que fazer um negócio chamado refresh. Refrescamento. Refrescamento. Em português. Ó, o que é isso? Ele tem que ir lá, o microprocessador tem que ir lá na posição de memória e jogar um de novo, tem que carregar o capacitor novamente. Então, isso aqui é uma desvantagem da memória dinâmica. Só que ela, como é menor, você pode botar uma capacidade maior, mais coisa dentro do chip. Então, hoje você tem essas duas tecnologias. Tem DDRAM, tem a DDRAM 2, não sei mais o que. Isso aí são os conectores, Como que você pega um conector lá, um conector, né? Você tem aqui a placa, tem os CIs. Aí a DDR, você tem aqui os componentes, né, que você encaixa, aí você tem contato desse lado e contato do outro lado. Então isso aí, mas não é tecnologia, é lá nos contatos. Mas aí não interessa para nós aqui, tá? Beleza? Então isso aqui são que eu estou lembrado. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas já deu. Quem escutou até agora já tem uma nota garantida. Por fim, endereçamento. Então, primeiro, capacidade de memória. Capacidade de memória. A capacidade de memória, tá? Então, C é igual a N vezes o N. O que é o N? Tá? O N é o número de localidades.
Tá? E o M é quantos bits por vez. Quantos bits por vez. Então, olha aí, pessoal. Eu pego uma memória. Vamos supor, eu tenho uma memória que a capacidade é 2... Oi, vai já? Calma, que eu tô de carona. Tá. Ó, então é o seguinte, a capacidade, vamos supor, primeiro, ela pode ser, você pode expressar em bits, tá? Você pode expressar em bits, mas aí a memória é muito pequenininha, né? Você pode ser em K bits. Então, significa que, nesse caso em K bit, significa que você tem 1024 posições e em cada posição sai um bit. Também a memória é muito pequena. Agora, você tem K bytes, byte letra maiúscula, tá? K bytes, tá? Então, significa que você tem 1024 posições, mas saem 8 bits de dados. Então, aqui, ó, são os dados, né? Aqui vai para o barramento de dados. E aqui são a quantidade de gavetinhas que você tem. Né? Agora, você pode ter megabytes. Megabytes significa que você tem 1 mega, né? 1K vezes 1K, que é 1 mega, vezes 8. Então, basta você multiplicar, né? Você saber passar de uma para outra. Agora, como que eu vou saber, né? Como que eu vou saber a capacidade? Como é que eu vou saber a capacidade se eu dou as linhas de endereço? Então, olha aqui, eu tenho uma memória. Vamos supor aqui, vamos fazer uma memória hipotética. Eu peguei aqui uma memória. Ó, primeiro, eu tenho um sinal, aqui, uma entrada chamada chip select ou chip enable. Para que serve essa entrada? Para eu selecionar esse chip. Eu tenho que selecionar esse chip. Tá? Aí eu tenho um outro chamado read write. Ó, se for 1, eu vou estar lendo. Se esse camarada aqui for 0, eu vou estar escrevendo. Então eu tenho que ter um outro sinal de entrada, tá? um outro pino, que você vai escolher se você vai ler, tá? Se você vai tirar os dados ou se você vai colocar os dados. Então você tem que ter esses dois. Aí você tem que ter aqui, ó, aqui está o database, barramento de dados. Vamos supor que ele seja de 8 bits. Ou seja, quando você acessar uma gavetinha, tá? Uma localidade, aqui tem 8 bits guardados. Então, você selecionou essa gaveta, saem 8 bits. Então, normalmente está ligado à quantidade de bits do seu barramento. Agora, como é que você... Aqui são várias caixinhas. Como é que você vai escolher? Pelo barramento de endereço. Aqui já é unidirecional. Por quê? Né? Aqui você tem o seu address bus, barramento de endereços. Pode ver que aqui é bidirecional, porque você pode escrever ou você pode ler. Né? Vamos supor que seja uma RAM, né? Vamos supor que seja uma RAM. Então você pode ler ou você pode escrever. Mas aqui não. A RAM, ela não interessa a ninguém. Ela só é interessada. Concorda? Certo, meu amigo? Entendido? Então ela só é interessada. Né? Quem é que está dando esse endereço aqui? Primeiro. Então aqui eu tenho. Quem que está? Aqui eu tenho o quê? O REM, né? Que por sua vez está ligado aqui, tá certo? Ao PC, né? Ao contador de programas. Então aqui eu gero aqui o contador de programa, o endereço,
jogo no registrador de endereço memória para manter, porque ele depois tem que ser incrementado, joga aqui. Então, vamos supor, lógico, alguns bits aqui vão sair por algumas coisas, mas vamos supor que chegou aqui 15, né? Chegou 15 endereços. Olha, se chegou 15 endereços, se chegaram, né, 15 endereços, isso aqui significa que é do A14 até o A0, 15, de 0 a 15, né? Então, eu tenho aqui, qual vai ser a minha quantidade, né, o meu N. Então, o meu N aqui, se eu der a quantidade de endereços, vai ser 2, porque é 2, elevado a 15. Por quê? Porque você tem de 0 até A14, de A0 até A14. Então, eu tenho aqui um total de 2 elevado a 15. Então, aqui, olha, eu faço assim, né? Então, é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5.